Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Chegamos ao 10º episódio do Genix no Trecho, e o assunto da vez é a reprodução de vacas de leite. Entre os diversos desafios, confira as dicas que o professor Roberto Sartori, que é PhD internacional em pecuária leiteira, compartilhou com a gente. Com a participação do Alexandre Prata, médico veterinário e promotor técnico da Global Gen, e da Mariana Sayeg, médica veterinária e especialista de produto leite na Genix, esse episódio tem muito a contribuir para o seu manejo reprodutivo. É um prazer receber aqui o professor Sartori. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Melina. Obrigado, Mariana. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. E pela primeira vez também a gente está aqui com o Alexandre Prata. Também, Prata, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Oi, Melina. Oi, Mariana. Obrigado pelo convite. Será um prazer aí poder participar e agregar no podcast. Oi, Melina. Realmente é uma honra ter vocês aqui com a gente. Bom, professor, já vou começar aqui. Queria começar esse podcast como se a gente estivesse chegando na fazenda, né? Numa visita técnica. A gente sabe que tem vários amigos aí técnicos que ouvem o nosso podcast. Então, eu vou lá trabalhar com reprodução nessa fazenda. Quais são os principais índices que a gente tem que olhar para começar um trabalho de reprodução quando eu entro dentro de uma fazenda de leite? Bom, Mariana, exatamente é isso mesmo que nós temos que fazer, né? Muita gente acha que o primeiro lugar que tem que ir numa fazenda é o curral. De fato, claro que a gente tem que circular em toda a fazenda, ver o 360 graus da fazenda, né, o pacote como um todo, ter a visão holística do sistema. Entretanto, o mais informativo é se conseguir olhar os índices zootécnicos, primeiramente. Então, o ideal é que entre no escritório, baixe aí os números da fazenda, os índices zootécnicos, de preferência, né? Toda fazenda leiteira, ela deveria ter um pacote, aí, um programa de gestão de dados, gestão de índices zootécnicos, bem alimentado, obviamente, caso contrário não adianta nada. E aí sim, dá uma olhada no panorama geral dos índices que a fazenda tem. O mais importante de todos, e esse sem um programa de gestão é praticamente impossível de levantar, é a taxa de prenhez a cada 21 dias. Esse índice ele reflete a velocidade com que emprenhamos as fêmeas a partir do momento que elas são liberadas para entrar em reprodução, seja vacas pós-parto, depois do período de espera voluntário, seja novilhas, a partir do momento que atingiram o peso mínimo, a idade mínima para entrar em reprodução. E essa TP21, ela é composta basicamente por outros dois índices, que são a taxa de serviço, que é a velocidade com que inseminamos as fêmeas a partir do momento que elas são liberadas, e a taxa de concepção ou prenhez por inseminação artificial, que é basicamente a fertilidade dos animais, ou seja, daquelas inseminadas, quantas emprenharam. Então, acho que para a gente começar a nossa conversa, esses 3 índices zootécnicos reprodutivos são os mais importantes, mais informativos. Eles nos dão uma boa ideia de como o pessoal tem trabalhado a reprodução nas fazendas. Só para já adiantar, no Brasil, mais ou menos a média de taxa de serviço é de 50%, a média de taxa de concepção, a prenhez por inseminação, é de 30%, ou seja, 50 vezes 30 dá 15% de TP21.
né? Ou seja, a cada 100 fêmeas liberadas para reprodução, principalmente aí se tratando de vacas em lactação, nós conseguimos emprenhar 15. Tá? Então, parece um número desesperador, mas ele é real. Talvez seja desesperador mesmo, mas é a nossa realidade, tá? Uma coisa, Mariana, que eu aprendi com o professor, assim, né? Quando eu chego numa fazenda, ele também sempre ensinou a gente que, além de ver todos esses índices, né, zootécnicos, obviamente, que a gente tem que pegar lá com o pessoal, também olhar o lote pré-parto, né? Uma coisa que hoje eu faço via de regra também quando eu chego numa fazenda de leite, né? De um lugar assim, por exemplo, que eu nunca fui, para tentar conhecer e ver mais ou menos o que eu espero ou vou esperar, eu gosto bastante de olhar o lote pré-parto dos animais, né? Para ver como é que elas estão, se estão muito gordas ou muito magras, como é que está a condição corporal delas, que com base nisso a gente vai discutir também mais para frente. A gente já sabe um pouco do que esperar da fertilidade desses animais, né? Mas, assim, o que o professor falou, acho que é o bem básico e o que o pessoal hoje em dia já está com esses índices na cabeça, né? Tendo que saber calcular, né, a taxa de concepção, a taxa de serviço, para a gente chegar na taxa de prenhez aos 21 dias, né? Então, assim, acho que o pessoal do leite já entendeu isso, que antigamente a gente se preocupava bastante com taxa de concepção, né? Principalmente aí quem faz bastante protocolo de IATF, mas hoje em dia eles estão ficando focados, né, na taxa de prenhez aos 21 dias, que é aí talvez o principal índice zootécnico que a gente tem que ter na mão para saber interpretar aí os resultados da fazenda. Curiosamente, nós nos voltamos agora à preocupação para as vacas leiteiras, e o que eu tenho notado é o pessoal tem bobeado nas novilhas, né? E eles hoje olham esses índices nas vacas, mas às vezes não olham nas novilhas. E então, a taxa de serviço em novilhas nas fazendas, ela tem caído bastante, ou é baixa, né? É uma oportunidade perdida, porque novilha tem boa fertilidade, é mais fácil detectar cio, dá para usar sêmen sexado, e, entretanto, a turma tem bobeado, fica perdendo tempo, às vezes, com esses animais, não identifica cio adequadamente e, às vezes, não sincroniza para fazer IATF. E, curiosamente, as taxas de concepção também não têm sido boas nas novilhas. Isso é um reflexo de erros de manejo graves, inclusive, nós, muitas das vezes, se animais de boa fertilidade, teoricamente, não emprenham bem, 90% das vezes pode culpar a nutrição, né? E eu acho que o pessoal tem bobeado um pouco na nutrição das novilhas, provavelmente em algumas situações até dos extremos, ou falhando na alimentação delas, ou até em excesso. Então, é uma coisa que o produtor de leite tem que voltar a prestar atenção nos índices zootécnicos das novilhas também, para melhorá-los, seja lá a estratégia que deva ser utilizada. Bom, professor, então o senhor comentou do desafio, né, que a gente começou a olhar muito para a reprodução da vaca lactante e deixou para trás a novilha. E eu acho que um grande desafio que o produtor de leite tem é realmente computar todos esses números, né? Se ele não fizer uso de um programa, de um software ou de uma planilha de Excel que seja para ajudá-lo nessa realmente checar quais são esses números, fica muito difícil, né? A reprodução da vaca de leite, eu costumo brincar que no corte você tem lá 3, 4 meses de estação de monta, é muito fácil você fazer as contas de quem ficou prenhe, quem ficou. E a vaca de leite tem vaca entrando em reprodução, tem vaca parindo, tem vaca em pré-parto, todos os dias na fazenda. Então, é um desafio a mais que o nosso produtor de leite tem que ter, e é importante ele investir em software, em coisas que ajude ele na gestão desses índices reprodutivos como um todo. Professor, bom,
Um dos assuntos mais recorrentes entre a gente que trabalha com reprodução de vaca de leite é o uso ou não de pré-sincronização. Queria saber do senhor, e depois se o Alexandre pudesse comentar o que ele tem visto no campo, qual é a sua recomendação em relação a isso? Tá. Só voltando um pouquinho antes, em relação ao que o Alexandre comentou, depois que a gente olha os índices zootécnicos no escritório, etc., obviamente aí nós vamos rodar a fazenda, né? E essa visão geral dos animais, seja das novilhas, seja de vacas pré-parto, focar principalmente no score de condição corporal dos animais. A gente tem problemas aí de animais muito obesos no pré-parto. Depois talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre isso aí, né? Isso faz toda a diferença nos resultados da reprodução lá na frente. Quanto à sua pergunta de protocolos de pré-sincronização, nós temos trabalhado bastante nessa linha de pesquisa, e é o seguinte, né, isso daí não é novidade lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Há protocolos já usados de rotina com pré-sincronização há muitos anos, e faz toda a diferença nos resultados de reprodução de rebanhos leiteiros. Essa é uma oportunidade que a gente não pode perder, por várias razões. Número 1, a partir do momento que a vaca está liberada para ser inseminada, ou seja, depois do período de espera voluntária, a gente tem que inseminar essa vaca. O raciocínio no gado leiteiro, ele tem que ser como a gente hoje tem no gado de corte. Iniciou a estação de monta, faz protocolo de ATF em todo mundo e insemina todo mundo. No leite também tem que ser assim. Não tem que ficar esperando vaca dar cio, inseminar quem der cio e ficar cozinhando nas outras. Não. A gente tem que ir de forma mais agressiva na inseminação. Então, a gente, com isso, aumenta a taxa de serviço. Ao fazer a pré-sincronização, nós só não aumentamos a taxa de serviço, como também aumentamos a prenhez por inseminação, porque ela aumenta a fertilidade das vacas, né? E quer coisa melhor do que emprenhar bem na primeira inseminação pós-parto? Obviamente que a pré-sincronização, ela vai beneficiar rebanhos com maior produção de leite, ou seja, quanto maior a produção de leite, maior vai ser o impacto positivo da pré-sincronização. Entretanto, dito isso, rebanhos com menor produção, vamos dar um exemplo de uma experiência que a gente tem aqui na região. Fazenda com 25 quilos vaca dia de média. É uma produção boa, mas não é produção de gado extremamente especializado, e que tem usado os nossos programas de pré-sincronização com muito sucesso, né? A partir do momento que eles entraram nesse programa, os índices reprodutivos melhoraram assim, de forma assustadora e rapidamente. Em 6 meses, dobrou a taxa de prenhez a cada 21 dias dessa fazenda. De 13%, foi para 26%. Né? Então, funciona também para gados mestiços, né? Gados cruzados. Gado cruzado com uma produção no mínimo aí de 20 quilos de leite. E, como eu falei, se for maior, melhor ainda. E há inúmeros protocolos aí de pré-sincronização que a gente pode utilizar. E depois nós podemos conversar um pouquinho mais especificamente sobre os protocolos. Mas hoje não tem dúvida o benefício que traz para a fazenda esse uso da pré-sincronização para a inseminação pós-parto de todas as vacas, exceto as que estejam doentes, obviamente. Até se o senhor puder comentar, você e o Alexandre, qual é esse protocolo, que eu acho que o pessoal ficou curioso, né? O que vocês estão fazendo nessa pré-sincronização? Quais são os hormônios que a gente usa, os dias? Se o senhor puder comentar para a gente. Tá, eu começo aqui, depois o Alexandre também
expõe aí a opinião dele, que ele também tem bastante experiência com isso. Talvez até seja legal o Alexandre depois, quando a gente falar mais de protocolos de IATF, ele comentar os resultados que ele teve num experimento que ele fez com vacas cruzadas, com a produção de leite um pouco menor, e alguns detalhes aí que dá para acrescentar no protocolo desses animais aí, que melhora a fertilidade também. Bom, e se tratando de pré-sincronização, o protocolo clássico, chama-se DuPLOV-Sync. Ele foi desenvolvido lá na Universidade de Wisconsin, inclusive nós temos uma parceria muito forte com eles desde 1997. Nós estamos fazendo bodas de prata esse ano, meu relacionamento de parceria com o Milo Wildbank em Wisconsin. E foi lá que foi desenvolvido esse DuPLOV-Sync. Basicamente, nós fazemos um OV-Sync, que é um protocolo clássico, que é GNRH, 7 dias depois prostaglandina, 3 dias depois GNRH, mas não inseminamos após essa primeira rodada. E aí, depois de alguns dias, dentro dessa programação, geralmente 6 ou 7 dias depois do GNRH, do segundo GNRH da pré-sync, vem com um novo OV-Sync. E aí, novamente, GNRH, 7 dias depois prostaglandina, no dia seguinte reforça essa prostaglandina e depois faz o GNRH e insemina 16 horas depois do GNRH. Esse é um protocolo que, basicamente, você trabalha com 2 hormônios, GNRH e prostaglandina. E tem trazido resultados excelentes. Aqui no Brasil, nós temos um de pré-sincronização adaptado aos programas brasileiros, que depois eu posso dar um pouco mais de detalhes sobre ele. Nós até demos um apelido carinhoso de Exalc-Sync, em que nós fazemos a pré-sincronização não com OV-Sync, mas com implante de progesterona, cipionato e prostaglandina. E 10 dias depois, entramos, então, com o nosso protocolo de IATF. E bons resultados também. Vários parceiros têm trabalhado com esse programa, estão super satisfeitos. Alexandre. É isso aí, professor. Falando aí das pré-sincronizações, que o senhor falou no começo, não é um tema novo, principalmente lá nos Estados Unidos, o pessoal vem fazendo isso desde 2004, 5, 6, 7, 8, falando de uma pré-sincronização mais simples, até o DuPLOV-Sync, que o senhor explicou agora, então não é novidade lá, mas para cá o pessoal, nesses últimos 4 anos que a gente vem trabalhando bastante para desenvolver essas pré-sincronizações aqui no Brasil, e no meu ponto de vista é uma coisa que já caiu no gosto do pessoal, tá? Então aí a gente vê, para quem roda bastante, a gente vê que de Minas, que é uma região muito leiteira, no Paraná, principalmente ali em Castro, e aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou hoje, muitas fazendas já adotaram algum manejo de pré-sincronização para fazer a primeira inseminação nas vacas, visando aí melhorar a fertilidade. E quem começa a fazer dificilmente abre mão aí de voltar desse manejo, Então dá um jeito de encaixar esses manejos a mais aí da pré-sincronização durante o PEV, obviamente ali visando a melhor fertilidade na primeira inseminação, que é o que a gente tem conseguido, E que nem o professor comentou, o Exalc-Sync, que a gente também chama de G-Sync aqui pela Global Gen, é um adaptado do Brasil, que a gente usa, por exemplo, um implante de progesterona que eu já não iria mais utilizar nas minhas vacas para fazer a IATF, eu posso jogar ele para fazer essa pré-sincronização, Então, assim, deixando aí num custo bem viável, Além de depois só ter uma dose, por exemplo, de prostaglandina e uma dose de cipionato de estradiol. Então, assim, fica uma pré-sincronização
além de muito boa, assim, com relação aos resultados que ela dá, também aí bem viável economicamente, né? Então, acho que por isso que tem caído aí nas graças do pessoal, né? De quem começou a fazer, dificilmente vai querer voltar atrás, né, professor? É isso mesmo, Alexandre. E o que a gente tem, inclusive, que é no nosso programa, né? A gente tem, assim, terminologias diferentes para o que a gente faz. Então, é legal esclarecer para o pessoal que o protocolo de ATF, ele tem a pré-sincronização para a primeira inseminação pós-parto, né? E essa pré-sincronização a gente começa lá atrás, né? O dia da inseminação é aquele dia que, obviamente, é quando a vaca foi liberada para ser inseminada. Então, por exemplo, se o PEV é de 60 dias, nós vamos começar a pré-sincronização com 30 e poucos dias pós-parto, e tudo certo, não tem problema nenhum, né? Então, isso chama-se protocolo de IATF. Agora, nós temos o programa reprodutivo, né, que carinhosamente foi chamado de G5, que esse é um pacote mais completo, né, que vai desde a pré-sincronização, da primeira inseminação pós-parto, depois o manejo reprodutivo para aumentar a taxa de serviço, focando nesse cio de retorno, ou seja, nas vacas que não emprenham na primeira inseminação, teoricamente, 21 dias depois elas estariam retornando em cio. E aí a gente recomenda inseminar nesse cio, para aumentar a taxa de serviço, né? Quem não emprenha quem não é detectada nesse cio de retorno vai para o diagnóstico de gestação, se estiver vazia já entra num novo protocolo de ressincronização para IATF novamente. Então, esse pacote como um todo, né, a gente chamou de G5, que está sendo muito bem utilizado, com muito sucesso nas fazendas. Eu vou voltar para o Alexandre, eu queria que ele comentasse sobre aquele experimento que ele fez em Minas, com vacas cruzadas, que é um pouquinho diferente, é um protocolo de IATF, que tem um detalhezinho que, no caso desses animais, melhorou a fertilidade. Acho que era legal compartilhar com a turma esses resultados seus, Alexandre. Só para tirar uma dúvida aqui, nesse cio de retorno, o senhor usa algum dispositivo? Não, nada. Não? É simplesmente, assim, na verdade, não usamos dispositivos hormonais, né? Mas Não, tipo sim, um adesivo, bastão. Sim. Boa. Ferramentas auxiliares na detecção de cio, porque a vaca leiteira ela é difícil de pegar cio nela, né? Então, tem várias ferramentas legais para ser utilizado. Tem fazendas que têm medidor de atividade, como, por exemplo, pedômetros. Tem fazendas que usam o bastão de cera. Eu gosto bastante daquelas raspadinhas, né? Que à medida que vai sendo montada, vai tirando a tinta, tira o cinza, fica a cor brilhante por baixo. E nesse caso, o que nós recomendamos 14 dias depois da inseminação, coloca essa raspadinha, que daí a turma fica de olho nela, né? Em uma semana, teoricamente, se a vaca não estiver prenhe, ela vai ser montada e ativar esse dispositivo. E uma boa colocação, Mariana, porque essas ferramentas, elas auxiliam mesmo na melhoria da detecção de cio e, com isso, aumentam a taxa de serviço. Bem lembrado. Bacana. Alexandre, então comenta com a gente aí os resultados que você teve no trabalho. Isso, né? O professor Roberto está comentando de um trabalho que a gente realizou, né, algum tempo atrás, lá em Minas, numa fazenda que deve ser a realidade de muitas das pessoas que estão escutando a gente, ou que o pessoal que atende esse tipo de fazenda, que é de um gado cruzado, né? Vamos falar aí popularmente o girolando, né? Então, uma mistura de taurino com zebuíno, com diferentes graus de sangue, né, obviamente, e que tem um sistema de dieta focado em pasto
e também, né, com uma complementação alimentar no coxo, tá? Então, acho que muitos das pessoas que estão ouvindo a gente aí pode estar se enxergando, né, numa fazenda que ele atende dessa forma, né? Então, um gado girolando, numa mistura aí de alimentação a pasto com complementação, né, no coxo, tá? E sabendo disso, né, a gente quis fazer, testar o uso do ECG, né, no protocolo de ATF dessas vacas, né? Então, a gente fez um experimento simples, né, no qual a gente acrescentou, né, 400 unidades de ECG, tá, no dia 7 do protocolo de ATF, ou, né, não fez, né, o ECG como grupo controle, né? Que a gente sabe que o ECG é muito utilizado em gado zebuíno, tá, de corte, e tem aí resultados já muito bem provados, e no leite tem alguns resultados, assim, né, vamos dizer, contraditórios, né, principalmente pensando em gado holandês, poucos estudos, e os que tem até agora, né, não provaram um benefício de se utilizar o ECG. Mas pensando aí no gado girolando, né, que tem esse grau de sangue zebuíno, ele poderia ser uma ferramenta que pudesse melhorar, né, a fertilidade desses animais. E foi isso que a gente viu nesse experimento, né? Então, os animais que estavam recebendo a primeira inseminação pós-parto, tá, foi aonde o ECG teve um benefício, né? Onde que ele aumentou a taxa de concepção no protocolo de ATF, né? Então, assim, o que a gente pensa? Que o animal que está na primeira inseminação pós-parto pode ser que esteja aí num balanço energético negativo, né? Talvez perdendo aí um score de condição corporal e às vezes entrando aí num anestro, né? Ou estando em anestro. Então é onde o ECG tem um benefício, né? Que a gente sabidamente tem isso no gado de corte e também aí no gado girolando a gente também teve esse benefício da utilização do ECG no protocolo de ATF. E até hoje, então, a gente vem indicando, né, nas primeiras inseminações pós-parto, focando aí na primeira principalmente, para a gente ter esse acréscimo aí na fertilidade, né? Um detalhe pequeno no protocolo, mas que fez a diferença. Muito bacana. É interessante esse resultado, né? Porque realmente nas vacas holandesas a gente não via aumento das taxas aí usando o ECG. Então, um trabalho bem interessante, trazendo para a nossa realidade aqui das vacas girolando. E a gente está falamos de vaca girolando, mais cedo o professor falou aí que só não daria para usar a pré-sincronização em vacas que estivessem doentes e tudo mais, né? E falando nesse sentido, é para todo mundo a pré-sincronização, né? Ou existe de fato um perfil ideal da vaca que a gente tem que observar? Melina, boa pergunta. É o seguinte, nós temos que levar em consideração alguns aspectos para a tomada de decisão no manejo reprodutivo das fazendas. Primeiro, se a fazenda já está acostumada a fazer protocolos de ATF, se isso já é rotina, e se a equipe está bem capacitada. Nesse caso, acho que a pré-sincronização vai beneficiar quase todos os rebanhos, tá? A menos aqueles que a produção de leite seja muito baixa mesmo e que a fertilidade das vacas já seja boa. Aí não faz sentido. Faz mais sentido para mim, nesse caso, trabalhar aumentando a taxa de serviço das fazendas, mesmo que seja com protocolos mais simples, mais enxutos, e para o básico, mas básico com rotina. Esse talvez seja o maior desafio das fazendas. O pessoal precisa entender que a rotina é o segredo do sucesso. E a rotina semanal. Não importa o tamanho da fazenda, o número de vacas ou o nível de produção leiteira desse rebanho. O ideal é soltar protocolo de ATF toda semana. Mas eu preciso do veterinário dando diagnóstico de gestação para eu soltar protocolo. Daquelas inseminadas, sim, né? Aquelas que foram inseminadas e não retornaram em cio, só vai poder ressincronizar esses animais quando o veterinário for lá e der o diagnóstico de vazia.
Mas as demais, à medida que a vaca pós-parto estiver apta a entrar em reprodução, nada impede da equipe da fazenda soltar protocolo toda semana. Não tem problema nenhum. Você tendo uma turma capacitada em fazer os tratamentos, identificar o cio de retorno, inseminar e alimentar o sistema gerencial da fazenda com as informações, pode fazer isso de rotina. A gente tem vários exemplos de fazendas pequenas com protocolos semanais, com índices fantásticos. Porque aí é unir o útil ao agradável, porque esses rebanhos de menor produção geralmente têm boa fertilidade, mas a taxa de serviço é muito baixa. Aí você pega uma fazenda dessa, com índices de fertilidade bons e ainda aumenta a taxa de serviço, a taxa de prenhez cada 21 dias vai lá para cima. Imagina que legal um produtor, né, com um rebanho enxuto, uma produção não muito grande, e falar que a taxa de serviço dele hoje gira em torno de 70%, com uma concepção de 50%, ou seja, a TP21 de 35%. O que significa isso? São os índices das melhores fazendas norte-americanas. É possível? Né? É só querer. Mas é uma coisa que o pessoal não acredita, não acha que não é possível, mas sim, dá para fazer tranquilamente aqui, e as poucas que fazem têm um sucesso tremendo. Então, eu acho que mais importante, né, as fazendas menores, com uma produção menor, mais importante, Melina, do que fazer pré-sincronização, é fazer um protocolo enxuto, mas criar rotina. Tá? Isso sim seria o ideal. Digamos que hoje, o que nós temos de experiência nas fazendas parceiras é a partir de 20, 25 quilos de média por vaca. Se fizer pré-sincronização, vai dar certo. Abaixo disso, a gente não tem muita experiência, talvez o resultado adicional da pré-sincronização não seja tão grande assim, tá? Muito bacana, professor, o que eu sempre falo, né? O arroz com feijão ele tem que ser bem feito. E o estabelecimento de rotina dentro da fazenda leiteira é importante para todos os processos, desde o processo lá na ordenha, e a reprodução não é diferente disso. Mariana, queria fazer um comentário e uma pergunta para o professor também, né? Voltando nessa pergunta, se essa pré-sincronização é para todo mundo, uma coisa que eu me deparo bastante nas fazendas, né? É que algumas fazendas, eles me perguntam assim, olha, meu PEV é de 30, 35 dias, como é que eu encaixo uma pré-sincronização nesse sistema, né? Obviamente que se você tem um período de espera voluntário curto desse jeito, não vai encaixar, mas também já nos dá a dica de que tem bastante, talvez, algumas coisas erradas na reprodução, né, professor? E aí acho que esse cara talvez ele tem que dar um passo atrás e tentar entender por que ele está querendo inseminar tão cedo, né? E talvez a gente tentar conversar para ele aumentar esse PEV para a gente tentar melhorar a reprodução, né? E não só querer fazer um tratamento meio que hormonal para tentar salvar aí a fertilidade das vacas dele, né? É isso mesmo, Alexandre. Para a gente definir o PEV, basta apenas 2 indicadores. A persistência de lactação do rebanho e a fertilidade do rebanho. Nada mais. Né? Quanto maior a persistência de lactação e melhor a fertilidade, mais para frente a gente joga o PEV. Tem fazendas hoje com um PEV de 75, 80 dias. Antes disso, não insemina nenhuma vaca. Zero. Por quê? Porque fazendo com alta persistência de lactação e boa fertilidade, se começar a inseminar muito cedo, vai ter que secar a vaca dando muito leite lá na frente. Isso é prejuízo. Né? Por outro lado, quando você pega uma fazenda que está inseminando muito cedo, primeiro, o que ela está nos dizendo? Que ou ela tem um PEV muito curto, ou ela tem uma persistência de lactação muito curta no rebanho,
ou a fertilidade está um desastre, né? Então, é desespero começar a inseminar muito cedo. Então, tem que correr atrás disso. Agora, quando a gente insemina muito cedo, quando eu falo muito cedo, é com menos de 45, 50 dias pós-parto, temos 2 problemas. Número 1, a fertilidade é baixa. E número 2, as que emprenham perdem mais a gestação, abortam mais. Então, não adianta querer acelerar, porque a gente toma prejuízo lá na frente. E se tem uma vaca que dá prejuízo, é aquela que deu prenhe hoje e deu vazia lá na frente. Então, é muito mais interessante ter disciplina e aguardar um pouquinho mais para começar a inseminar as vacas. Não faz sentido no gado leiteiro inseminar antes de 45 dias pós-parto. Tá? Não é recomendável. Gente, na maioria das vezes, está dando um tiro no pé fazendo isso. Mas deu um cio muito bonito. Não aguentei, inseminei. Não faz isso. Deu um cio muito bonito, que bom. Quer dizer que ela está saudável, está super bem. Quando chegar a hora dela, ela vai emprenhar bem, né? Mas não atrapalhe essa vaca que está indo bem. Dá o tempo para ela, né? Então, é como eu falei antes, disciplina, a turma tem que ter disciplina, tá? Respeitar o PEV, e não adianta PEV muito curto. E aí, então, se a gente começar a trabalhar com 45, 50 dias, dá para entrar com pré-sincronização, se for o caso, né? E à medida que a fertilidade for melhorando, e é para melhorar, se fizer tudo direitinho, a gente vai jogando o PEV mais para frente, né? Faz todo sentido, vai melhorando a fertilidade, não tem por que ter tanta pressa em emprenhar as vacas no pós-parto, tá? Professor, no podcast passado, a gente falou muito do período de transição das vacas, né? E os desafios que ela enfrenta. Em relação à reprodução, quais são os cuidados que a gente deve ter? O período de transição, ele é super crítico para o desempenho reprodutivo dos animais. Talvez o assunto mais importante hoje para ser discutido na reprodução do gado leiteiro é a importância do período de transição. O que é o período de transição? Só para contextualizar aí para o pessoal. É o período que compreende 21 dias antes do parto a 21 dias após o parto. E é ali em que tudo que vai acontecer com a vaca lá na frente é decidido nesse momento. O que a gente entende hoje, baseado em vários trabalhos aí de colegas nossos, tanto em Wisconsin quanto no Brasil, colegas da Universidade da Flórida, Califórnia, etc. Diferente do que a gente pensava antes, a vaca que vai ter melhor reprodução, melhores índices reprodutivos depois do parto, na próxima lactação, é a vaca que chega saudável ao parto, mas com um score de condição corporal enxuto. Ela não pode chegar gorda ao parto. Ela tem que chegar com um score até mais baixo do que a gente imaginava antes. Por quê? Qual é a vaca que vai ter melhor índice reprodutivo na próxima rodada, na próxima lactação? É a vaca que ganha score durante esse período de transição. Uma vaca que chega com score muito elevado ao parto, não tem como ganhar score. Ou ela mantém, ou na maioria das vezes ela vai perder. Essa vaca tem mais chance de ter doenças metabólicas no pós-parto e ter complicações. A vaca que chega enxuta ao parto, mais saudável, e ganha score, ela tem uma fertilidade assim, absurdamente alta. Ela não vai ter problema no pós-parto, ela vai voltar a ciclar muito rapidamente. Então, quais são os desafios para a gente conseguir ter essa vaca chegando assim ao parto? Primeiro, uma dieta adequada, né, no período seco, talvez até antes de secar essa vaca, para ela não engordar nesse período. Mas mais importante do que tudo isso, essa vaca não pode ter um período seco longo. Ela tem que ter um período seco adequado, ou seja, entre 45 e 60 dias de período seco. Porque senão, qualquer vaca que fica mais tempo do que isso seca, ela invariavelmente vai engordar.
Qual é o segredo do sucesso para uma vaca que tem um período seco curto? Emprenhá-la cedo. Porque a vaca que a gente leva muito tempo para emprenhar, ela vai acabar ficando seca muito tempo. Então, é o ciclo da baixa fertilidade. O que é o ciclo da baixa fertilidade? Você demora para emprenhar uma vaca. Aí emprenha. Aí ela vai ter que ficar seca muito tempo. Vai ficar seca muito tempo, vai chegar ao parto obesa. Vai parir obesa, vai ter doença metabólica, vai ter outros problemas. Consequentemente, ela vai demorar novamente para emprenhar. E assim por diante. Então, nós temos que inverter esse ciclo. E uma das ferramentas mais importantes para a gente começar a corrigir esse problema nas fazendas é o que a gente conversou no começo do nosso bate-papo. É ser agressivo na inseminação depois do PEV. Ou seja, inseminar todo mundo que der o mais rápido possível depois que liberou para ser inseminada. Para a gente emprenhar logo essas vacas para elas terem um período seco curto, chegarem ao parto mais enxutas e na próxima lactação estarem super bem para emprenhar bem novamente. E aí o que você faz? Você inverte. Você coloca o seu rebanho no ciclo da alta fertilidade. E dali para frente é só alegria. Ô professor, eu tive um tempo estudando nos Estados Unidos com o professor Chebel, e um índice que a fazenda que a gente trabalhava olhava bastante era a taxa de prenheza até os 150 dias pós-parto. Que eu acho que dá bem esse diagnóstico, né? Se a gente está realmente emprenhando os nossos animais na hora certa. Então, muito mais do que emprenhar a vaca, a gente precisa emprenhar ela naquele momento ideal para realmente a gente conseguir manter a nossa fazenda no ciclo da alta fertilidade, né? É bem interessante. Quando eu fui para lá, eu nem tinha escutado falar desse índice, e lá eles batiam muito forte, que a gente precisa emprenhar 80%, 75% das vacas nesse período para que realmente a gente tenha sucesso na reprodução. Então, foi algo que eu trouxe de lá para cá e realmente com a nossa conversa de hoje faz todo sentido. É uma coisa que a gente... Só aproveitando que você comentou aí, o pessoal deve estar se perguntando, mas eu não tenho ainda uma ferramenta de gestão de dados, eu não sei qual é a TP21 da minha propriedade, etc. Mas esse que você falou agora é possível de ser levantado em qualquer propriedade. Porcentagem de vacas prenhes, de vacas em lactação gestantes, até 150 dias em leite. É um excelente indicativo de como que anda a reprodução das vacas. Você lembrou muito bem, esse índice é super importante. Eu aproveito até aqui o gancho da nossa conversa para lembrar o pessoal, hoje, professora, a Genix, ela tem um aplicativo gratuito, ele chama Milkcheck, e tem vários índices reprodutivos, assim, todo esmiuçado, diferenciação de vaca com novilha, e esse foi um dos índices que, quando eu entrei na Genix, eu bati muito o pé para ter no Milkcheck, que é a taxa de concepção até os 150 dias, taxa de prenheza até os 150 dias pós-parto. E a gente está lançando uma nova versão dele, que já está até disponível para os usuários, onde a gente consegue ver em gráfico aonde que está a minha inseminação e aonde está a minha prenhez, ali, né, no DEL. Então, é muito interessante. Você bate o olho, você vê aquela fazenda que realmente tem um programa reprodutivo instalado, que você vê as inseminações todas ali juntinha, ou a fazenda que é tudo dispareado e às vezes a primeira inseminação é lá com 200 dias pós-parto. Então, só lembrar o pessoal para baixar o Milkcheck, um aplicativo super completo que vai ajudar bastante aí no manejo reprodutivo. Voltando no nosso assunto, né, do período de transição, eu acho, né, professor, que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que as pessoas falam assim, eu vou mexer na dieta da minha vaca somente no período pré-parto. Então, naqueles dias ali final, eu vou mexer na dieta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando na realidade a gente sabe que a gente precisa trabalhar com a vaca o período todo, né? A gente precisa cuidar da nossa vaca e da nutrição desse animal o período todo, porque não é naqueles últimos dias, naqueles últimos 21 dias, que eu vou conseguir trazer uma vaca para um score corporal adequado, né? Então, o Alexandre pode até comentar os trabalhos que tem
os resultados, falando de score corporal, né? Quanto mais alto, mais difícil. Isso, Mariana, né? A gente tem alguns estudos, né, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior, né? Se o professor também quiser comentar depois, fica à vontade. Mas o que a gente vê, né? Uma vaca que pare gorda, né, acima aí do, sei lá, do score que a gente deseja. Vamos falar em números, talvez. A gente gostaria de uma vaca parindo com 3,25, no máximo, talvez 3,5, né? Acima disso, a gente já acha até excessivo, né? O pessoal pode até achar estranho, mas é esses números que a gente busca, né? Uma janela de 2,75 a 3,25, vamos dizer, de score de condição corporal. Então, mas o que a gente vê no campo, né, em alguns estudos? Que as vacas que parem gordas, né, com score elevado, né, elas tendem, obviamente, a perder mais score de condição corporal, e aí a fertilidade delas, tá, na primeira IATF, por exemplo, é baixa, né? Já uma vaca que pare ali do jeito que a gente quer, né, com 2,75, 3 de score de condição corporal, ela tem maior chance de ou manter o score e às vezes até ganhar score, né? Então, a que mantém score, ela já tem uma fertilidade melhor do que aquela que perdeu score, e aquela que pega e pare bem e ainda ganha score, Mariana, a fertilidade dela é altíssima, né? Então, essa vaca dificilmente vai sair desse ciclo da alta fertilidade que ela entrou, que o professor Roberto comentou tanto, tá? Então, assim, obviamente que é difícil, a porcentagem de vacas que vão ganhar score é menor, mas elas têm uma boa fertilidade, mas eu também diminuindo as vacas que vão perder score, né, já é aí talvez um grande aliado nosso aí na fertilidade. É algo que a gente deve buscar, né? Eu acho que é o nosso foco ali na fazenda de leite, é a gente buscar esses animais. Bom, passando aqui para um outro tópico, professor Alexandre, tem vários estudos, né, que mostram que animais que produzem mais leite e consomem mais matéria seca, eles têm alta metabolização dos hormônios esteroides e que isso pode ter consequências negativas aí na reprodução. Uma dúvida que surge é, né, o perfil dessa vaca, qual que é a média de produção de leite, enfim. Então, Melina, é exatamente essa razão porque os protocolos de IATF hoje têm, em muitos lugares, resultado em melhor fertilidade do que inseminação em cio, por exemplo, né? Tem dados aí de fazendas brasileiras, inclusive, que se a gente pegar a fertilidade média das vacas inseminadas em cio comparada com a fertilidade das vacas em IATF, o cio perde, tá? Mas isso se aplica cada vez mais para as vacas de maior produção, né? Rebanhos com baixa produção média, geralmente o cio emprenha mais do que a IATF. Quanto maior a produção, essa relação se inverte. E por quê? Porque com a relação direta de produção de leite e consumo de matéria seca e catabolismo de hormônio esteroide, a vaca, quanto maior sua produção, e quando a gente fala maior produção, novamente, a partir de 20, 25 quilos, isso já se aplica, ela vai ter menos hormônios esteroides circulando, né? E um dos hormônios super importantes é o estradiol, o estrógeno, que é responsável pelo cio, pela ovulação, e também a progesterona, que é importante, e mais do que a gente pensava, a progesterona antes da inseminação, aquela que estava presente enquanto o folículo pré-ovulatório estava crescendo, ela é super importante para a qualidade daquele óvulo e do embrião que vai ser gerado. Quanto maior a progesterona, melhor. Só que essas vacas de alta produção têm baixa progesterona, têm baixo estrógeno. Então, elas já ovulam um óvulo de qualidade inferior, dá pouco cio, e depois ainda forma um corpo lúteo grande, tudo certo, só que a progesterona circulante também vai ser baixa, e progesterona é importante para o desenvolvimento do embrião. Então, tudo isso atrapalha na fertilidade desses animais, atrapalha na taxa de serviço, porque a gente não detecta cio
com facilidade, principalmente em animais de maior produção. E aí que entram os protocolos, né? O grande segredo do sucesso do protocolo de pré-sincronização é isso, que ele não só coloca a vaca no momento ideal do ciclo do protocolo de ATF, como ele coloca a vaca num ambiente endócrino corrigido, num ambiente endócrino de uma novilha, digamos assim. E é isso que faz ela ovular um folículo com ócito de muito melhor qualidade, que vai gerar um embrião melhor, e essa é a razão de ter boa fertilidade nesses animais que passam pela pré-sincronização. Então, depois de 25 anos que a gente vem estudando a fisiologia reprodutiva da vaca leiteira e, desde lá, adequando os protocolos de IATF, hoje nós temos programas reprodutivos que não só aumentam a taxa de serviço, mas também a gente chama programas de fertilidade, ou seja, aumentamos a taxa de serviço, mas também aumentamos a concepção das vacas. E por isso que a gente bate tanto nessa tecla e fala para os produtores não perderem essa oportunidade, que é um grande diferencial, né? Imagina, depois de 25 anos de pesquisa, a gente entregar para o produtor uma ferramenta tão eficiente como essa e ver o pessoal fazendo uso disso, não tem preço, né? É muito gratificante, né? E fazer diferença aí no campo. Então, nós hoje sabemos o problema que a vaca tinha e tem, mas nós também temos ferramentas para contornar grande parte desse problema. Professor, só complementando, assim, eu quis trazer esse tema, né, para esse podcast, né, porque acho que desde há 10 anos atrás, a gente via nas apresentações aí do pessoal falando que a vaca que, com o aumento da produção de leite da vaca, a reprodução dela estava sendo pior, né? Então, assim, a gente estava tendo uma curva inversa. Quanto mais eu melhorava a produção da vaca, eu tinha uma reprodução dessa vaca pior, né? Mas eu acho que a gente estava meio que enganado, porque a gente tinha que entender o contexto de estudo para tentar dar esse melhor ambiente para ela poder reproduzir, né? Então, com isso, acho que fica bem claro que a IATF veio já como o primeiro passo para melhorar essa taxa de serviço desses animais, né? Por causa desse metabolismo ou catabolismo acelerado, né, dos hormônios. E hoje em dia a gente consegue entender, né, aonde que a gente pode melhorar para ter esses hormônios aí em níveis que a gente quer, né, que é o caso da pré-sincronização, né, que a gente vem falando aí também hoje, para trazer aí uma melhor fertilidade, né? Então a gente consegue ter aí vacas de altíssima produção com uma fertilidade excelente, né? Então, voltando atrás no que a produção de leite e a reprodução não são, assim, antagonistas, né? Então elas podem andar junto e muito bem, desde que você tenha programas de fertilidade que nem a gente tem hoje. E eu complemento ainda mais, Alexandre, além dos programas de fertilidade que a gente faz na fazenda, a gente tem um melhoramento genético, né, com vários índices. A gente sabe que a herdabilidade dos índices reprodutivos ainda é baixa, é baixa, vai continuar sendo baixa, mas é importante a gente trabalhar também no melhoramento genético para ajudar na reprodução, né? Então, a gente tem várias ferramentas e a gente trabalhando como um todo, nutrição, manejo, a parte reprodutiva e também melhoramento genético, a gente consegue realmente trazer efetividade para os nossos programas reprodutivos dentro da fazenda. Bom, professor, acho que a gente já está encerrando, né, a nossa conversa. Por mim, eu falaria de reprodução o dia inteiro. Realmente é minha paixão, sou uma entusiasta aí do meio da reprodução, fiz mestrado com isso, então, por mim, essa conversa duraria aqui o dia inteiro. Mas eu queria encerrar com uma pergunta para as pessoas que estão nos ouvindo, e aí? A gente sabe que os protocolos de IATF eles já são super bem estabelecidos, né? Já há vários anos a gente trabalhando, mas a gente tem alguma novidade? Queria pedir a opinião do senhor. A gente ainda coloca o benzoato lá no D0? Qual é a sua opinião sobre GNRH no dia da inseminação? O que a gente tem de novidade para falar para os nossos técnicos que estão escutando a gente? Então, Mariana,
nós temos aí dados bem recentes de experimento que vários experimentos, mas o último que nós fizemos, nós comparamos o nosso protocolo Exalc Sync com o duplo AVSync aqui no Brasil, numa fazenda em Goiás. E tem boas notícias aí para a turma. Número 1, diferente do que a gente ouvia dizer, o duplo AVSync funciona, tá? Funciona no Brasil. E nós tivemos resultados excepcionais nessa fazenda usando o duplo AVSync, com alguns ajustes, tá? O principal é trabalhar com a dose dobrada de GNRH no D0 do AVSync da inseminação, tá? Ou seja, o primeiro GNRH do protocolo de inseminação, ele é importante que seja o dobro da dose do GNRH. No caso, a gente trabalhou com buzerrelina, então posso responder por esse produto. Mas seguramente qualquer outro tipo de GNRH a gente tem recomendado dobrar dose nesse momento. Faz toda a diferença. Só para você ter uma ideia, de 30% passa para 60%, 70% a taxa de ovulação. Tá? Então, sim, funciona o duplo AVSync no Brasil. É um protocolo, um programa reprodutivo interessante, como eu falei, porque trabalha só com 2 hormônios, né? E a turma da fazenda gosta disso. Já o Exalc Sync teve o mesmo desempenho que o duplo AVSync. Só para ter uma ideia, a taxa de concepção na primeira inseminação, tanto de um quanto de outro, girou em torno de 54%, 55% para a vaca de alta produção leiteira. Não é todo dia que você vê isso acontecendo aqui no Brasil. Tá? Então, esse nosso programa, então, só relembrando a turma, né? A gente faz uma pré-sincronização com um implante usado por 7 dias, na retirada do implante cipionato prostaglandina. 10 dias depois, iniciamos, então, o protocolo de IATF, com um implante, GNRH, dose dobrada, no D7 e no D8, prostaglandina, no D8, retira o implante, cipionato, e no D10, insemina. A gente não tem visto muita vantagem em usar GNRH no momento da inseminação no gado leiteiro. O que em algumas fazendas a gente tem indicado é, sim, o GNRH na noite anterior da inseminação, não na hora da inseminação. Porque sincroniza melhor a ovulação, mas mais do que isso, tem fazendas que, não sei exatamente a razão, a gente tem algumas suspeitas, tem muita vaca que é inseminada e continua ainda em cio depois da inseminação, nesse protocolo com cipionato no final. Quando a gente faz esse GNRH na noite anterior, a gente diminui bastante esse tipo de problema. A turma costuma ficar confusa. Puxa, inseminei e a vaca continua em cio, será que eu insemino de novo? Né? Então, ao se usar esse GNRH 16 horas antes da inseminação, ameniza bem esse problema. Tá? Quanto ao uso do GNRH ou benzoato no D0, basicamente é o seguinte: todo experimento que nós fizemos com vaca mais especializada, vaca de maior produção, hoje nós sabemos, mesmo o protocolo com implante de progesterona, é melhor começar com GNRH do que benzoato. E não tem necessidade de fazer os dois juntos. Tá? Então, com só o GNRH, ou é igual GNRH mais benzoato, ou é até melhor. Mas só o GNRH no D0 é melhor do que só o benzoato no D0. Isso aí a gente já viu. Vacas mais de menor produção, rebanhos menores, com um gado menos especializado, eu acho que dá para continuar usando o benzoato. É mais barato, mais simples, a turma já está acostumada. Então, eu manteria o benzoato. Mas, quando tem um gado mais especializado, vai no GNRH, vai investir um pouquinho mais, mas compensa, não tem a menor dúvida em relação a isso. Professor, uma dúvida, essa prostaglandina que a gente coloca ela em 2 momentos, é a dose cheia
nos 2 momentos, ou é meia dose? Sempre dose cheia. Você não vai ver a gente falar de meia dose nunca, em nada. Para ser bem sincero com você, essa dose de prostaglandina de bula, ela já é inadequada. Ela é subdose. Tá? Isso, quando foi aprovado, não sei quantos mil anos atrás, já começou errado. Né? A gente tem vários experimentos agora, independente do princípio ativo, tá? Que, por exemplo, corpos lúteos aí de 7 dias de idade, né, que muitas vezes são o caso quando você trabalha com GNRH no D0 do protocolo. Só para você ter uma ideia, 70% deles não tem regressão total com uma dose de prostaglandina. Tá? 70%, no máximo, 70% tem, 30% não tem. Tá? Entre 20% e 30% das vacas não tem luteólise completa com uma dose de prostaglandina num corpo lúteo de 7 dias. E aí, se sobrou um pouquinho de progesterona na hora da inseminação, o resultado está comprometido. Né? Por isso que a gente recomenda fazer 2 aplicações, inclusive, com 24 horas de intervalo. 2 aplicações com 24 horas de intervalo são melhores do que você dobrar a dose de prostaglandina uma vez só. Tá? Então, no corte, isso é mais difícil, etc. Mas no leite, a vaca está lá, é mais fácil de manejar. Então, nós estamos fazendo essa recomendação. No D7, no D8, ambas doses normais de prostaglandina. Uma informação recente que eu vi num estudo, que acho que o professor também deve ter visto, ele teve com o professor Gabriel Bó recentemente. Eu vi um estudo dele, professor, no gado de leite, né, com GNRH no momento da inseminação, principalmente nas vacas que não deram cio, e eu acho que ele teve um incremento, né, na fertilidade. Apesar de que a grande maioria das vacas dá cio, né, no protocolo de ATF, mas tem uma pequena porcentagem aí que não dá cio, e parece que ele teve um incremento com o uso do GNRH no momento da inseminação nesses animais, né? É difícil, né, se fazer um experimento que você pegue diferença estatística, porque, como você mesmo comentou, poucas vacas não dão cio quando a gente vem com cipionato no final, né? E aí, então, você pega lá uma diferença numérica, mas a estatística não pega, os nossos dados não pegaram, alguns do Pietro também não, mas esse do Gabriel pegou uma diferençazinha assim. Eu não vejo problema nenhum, né, em trabalhar mais ou menos naquele esquema de vacas que chegaram à inseminação sem ter sido detectada em cio, sem ter demonstrado cio, se acrescentar um GNRH ali. A gente vê isso sabidamente favorecendo a fertilidade em vacas de corte, né? Provavelmente no leite você vai ter um acréscimo, sim, no caso desses animais aí. Caso, né, a fazenda observe cio, né? Porque muitas vezes trabalha com IATF, você nem mais se preocupa com cio, simplesmente vai lá e insemina todo mundo. Conversa boa é assim, né? A gente não quer que termina. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que a galera aí de reprodução vai ficar muito, muito contente de ouvir esse podcast, né? E a gente percebeu, né, que a gente junta um pacote aí de ferramentas, de tecnologia, melhoramento genético, os protocolos, junto aí com uma disciplina que a gente falou bastante aí, né, no dia a dia da pecuária leiteira. É um combo, né, que a gente faz e que com certeza vai aprimorando cada vez mais aí a atividade. Papo muito bom, eu agradeço muito, vou encerrando aqui. Mas aproveito para agradecer ao professor Sartori por toda a dedicação aí, toda a atenção que ele deu pra gente, por participar aqui com a gente também. O Prata, né, uma parceria aí boa que a gente tem, a Mariana, que é super conhecedora também do assunto, acho que foi muito bacana. Eu aproveito para agradecer a vocês, professor, obrigada. Até uma próxima, espero ter outras vezes vocês aqui nesse podcast.
Eu que agradeço também, Melina. Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando cara a cara com o professor. A gente geralmente vê ele dando palestra, né, lá em cima do palco. Então, poder estar aqui junto, compartilhando ideia, conversando, trocando conhecimento, realmente é uma honra muito grande. Muito obrigada, professor. Alexandre, nosso parceiro de sempre, muito obrigada também. Obrigada por intermediar esse convite aí com o professor. Fico muito feliz e muito honrada. Eu que agradeço, Melina, Mariana, Alexandre, essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Realmente, né? Eu estou olhando o relógio aqui, o tempo voou, né? Enquanto a gente estava conversando. E foi muito bom e espero, né, que a gente consiga contribuir aí com a nossa cadeia produtiva, trazendo cada vez mais informações importantes, diferenciadas, e que a gente sabe que fazem realmente a diferença lá na frente, impactam no fundo, positivamente no bolso do produtor e do técnico que está trabalhando no campo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que incentivar cada vez mais investimento, né? Porque diferente do que o produtor antigo pensava, quanto eu gasto, não. É quanto que eu vou ganhar lá na frente com esse investimento. Então, se a gente aumentar o investimento e todo mundo ganhar na cadeia, por que não? Então, fica essa mensagem final aí como reflexão para todos, porque nós estamos num país, num momento que a agropecuária está pujante e a tecnologia está aí à disposição de todos. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e, com certeza, a gente vai bater vários outros papos aí em outros momentos. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que o pessoal estiver escutando esse podcast. Um abraço. Melina, Mariana, professor Roberto, também foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, gravando esse podcast, né, nesse tema tão importante aí para a pecuária de leite, né, que é a reprodução, tá? Para mim também fico muito feliz, né, e essa parceria também Genix e Global Gen, mais uma vez mostrando que dá muito certo, né, juntando aí a genética com a reprodução, tá? Só dando um último recado para o pessoal, né, todo o que a gente falou hoje, né, principalmente sobre o programa G5, esse programa de alta fertilidade para vaca de leite, nós temos nas nossas redes sociais, então quem se interessar para ter maiores informações, maiores detalhes, né, sobre esse programa de fertilidade, é só entrar nas nossas redes sociais como Instagram, Facebook da Global Gen, tá? Ou até procurar a gente para ter esses maiores detalhes, tá bom? Então, pessoal, quem tiver interesse, tá tudo lá detalhado e se tiver dúvidas, pode entrar em contato que a gente vai responder, tá bom? Mas então, finalizando aqui, novamente, Melina, Mariana, muito obrigado aí em nome da Genix, tá? E, professor, parabéns novamente e obrigado também pela parceria. E que nem o professor falou, uma boa tarde, bom dia ou boa noite aí, dependendo para que horas que o pessoal está ouvindo a gente. Um abração, obrigado. Concluímos o 10º episódio do Genix no Trecho. Lembrando que você encontra todos os episódios anteriores no nosso YouTube e no Spotify. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, coloca para seguir no Spotify e assim você escuta em primeira mão todos os episódios. Estamos sempre abertos a sugestões em nossas redes sociais, @GenixBrasil. Lá você acompanha as datas dos próximos episódios e também tudo o que acontece na Genix, com muita informação e novidade. Então, vem com a gente!